Olá, vamos então continuar a abordagem dos diferentes temas na disciplina de controle de emissões aéreas. Nesse momento, trabalhar um pouco com a termodinâmica, mas a termodinâmica da atmosfera, usar os conceitos já aprendidos na disciplina de termodinâmica, mas agora com a ideia de entender os fenômenos de transporte e entender o ambiente da atmosfera que envolve o ar úmido, a saturação, o vapor d'água e os componentes da atmosfera como um todo. Então, para dar uma ideia inicial, nós temos que uma determinada parcela de ar úmido, por exemplo, pode sofrer um processo adiabático e o vapor d'água, por exemplo, existente nessa parcela, sofre uma condensação. Bom, nós temos então ar saturado, mas esse processo de condensação que ocorre de uma maneira adiabática, ele, quando o vapor d'água, por exemplo, permanece na parcela do ar, nós denominamos esse processo de eminentemente diabático ou saturado. Mas pode ocorrer que o produto da condensação, alguma parcela dele ou a sua totalidade, abandone a parcela do ar. Nesse caso, nós chamamos o processo um processo pseudodiabático. Então, esses processos ocorrem na natureza e é por isso a necessidade de um estudo da termodinâmica. Inicio aqui rapidamente, revisando algumas equações, entre elas a equação de estado dos gases ideais, e é claro que eu não vou fazer a dedução de todas as equações. Se houver necessidade, é só pausar o vídeo e verificar cada uma das equações. Vou passar de uma maneira a ocupar um pouco tempo aí na apresentação de cada slide, uma vez que é um vídeo, né? Então, nós temos a equação dos gases ideais. Aqui o importante é salientar que essa equação ela é utilizada para o ar atmosférico, sem nenhuma modificação da equação, tá certo? Então, PV igual a nRT, onde nós temos ali a particularidade do cálculo do número de moles, né? Relação entre o número de moléculas e número de Avogadro. O que existe é que muitas vezes nós representamos essa equação numa base mássica e com isso nós precisamos obter a constante dos gases ideais, mas numa base mássica. Então nós temos aqui o surgimento de um subíndice D, muitas vezes usado para o ar, dry, o ar seco, ou então para algum outro gás. Nós temos a razão entre a constante dos gases ideais e a massa, no caso molar, do gás que estamos trabalhando. Um exemplo para isso, para esse caso, por exemplo, é o nitrogênio, né? Nós fazemos a devida manipulação matemática na equação e temos a equação representada, mas agora não em número de moles, mas na massa do gás e a constante dos gases escrita numa base mássica para o nitrogênio. Também podemos trabalhar com essa equação para o cálculo da massa específica ou a densidade do gás, no caso de interesse. Continuando, apenas mostrando um cálculo rapidamente, então nós podemos calcular a constante dos gases para o ar seco aqui, nesse caso, nós temos um valor de 287 joules por quilograma Kelvin. O mesmo cálculo da constante, mas agora para a água na fase vapor,
nós temos um valor de 461,9 joules por quilograma Kelvin. A questão justamente é, ora, nós temos no ambiente o ar seco, mas temos o ar com uma determinada umidade. Então, como vamos executar o cálculo do nosso sistema em estudo quando houver umidade ou uma água na fase vapor naquela parcela de ar? Ora, apenas ressaltando aqui, que a quantidade de água na fase de vapor, na fase de vapor no ar, ela chega aproximadamente a 4% em volume. Bom, então o que nós precisamos? Uma equação que nos mostre, né, ou que nos permita o cálculo das variáveis, mas considerando a água na fase de vapor no sistema. Então, o que acontece? Nós vamos inserir na equação dos gases ideais a quantidade de água na fase de vapor. Lembrando que essa quantidade de água ela é variável. Podemos calcular a massa, no caso do ar, né, em função da sua umidade, perfeito? E com isso nós acrescentamos a fração de água na fase de vapor. Então nós temos o ar seco e uma determinada fração do ar e a massa de água com a sua fração de água. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com fração molar, por isso a letra Y. Fazendo a manipulação matemática, então, para transformar o número de moles em massa, a equação dos gases, então, sofre uma pequena alteração e nós podemos inserir, então, ou executar os cálculos com a constante dos gases, mas na base mássica, e inserindo a possibilidade da variação da concentração da água na equação dos gases ideais. Lembrando que se a fração de água for zero, nós temos esse denominador com valor 1 e retornamos, no caso, a equação dos gases, mas para o ar seco. Muito bem, então já recordamos rapidamente a questão da equação dos gases ideais. Vamos dar uma olhada na expansão e na compressão de um sistema termodinâmico, né? No caso do ar, vários processos podem ocorrer em intervalos de tempo relativamente pequenos, digamos 1 hora, né? Nessas condições nós podemos considerar um processo adiabático, além do fato do ar seco também, por ser um mau condutor, ele favorecer a consideração de um processo adiabático. Recordando então, processo adiabático, para gases, nós temos o trabalho igual à variação da energia interna, substituímos a equação do trabalho, equação da energia interna escrita em termos de calor específico a volume constante. Temos os dois pontos de equilíbrio, né? Um ponto inicial, um ponto final. Aqui no caso estou usando T0, V0, um determinado estado genérico TV. Vamos executar então a integração nos limites desta equação apresentada no slide. E vamos recordar aqui a relação de Mayer, que é aquela relação que diz que a diferença entre o calor específico à pressão constante, o calor específico ao volume constante, igual à constante dos gases ideais. Fazendo as devidas substituições, e é lógico, usando a constante dos gases, no caso, para o ar seco, nós podemos, então, manipular a equação. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo aí para fazer os cálculos mais tranquilamente.
Introduzindo o coeficiente de expansão adiabática, que também não é uma novidade, a relação entre Cp e Cv, nós chegamos então na relação entre a temperatura e o volume para o caso de uma compressão, de uma expansão, levando em consideração o coeficiente de expansão adiabática. Essa relação nós ainda podemos obter outras duas, né, em função da relação dos gases ideais, e com isso chegamos a 3 possíveis equações que relacionam essas grandezas termodinâmicas, temperatura, pressão e volume, cada uma com a sua aplicação de acordo com o sistema que nós estamos trabalhando. Essas equações, então, denominadas formas alternativas da lei de Poisson, nós iremos utilizar em alguns processos de expansão ou compressão na disciplina e no conteúdo de emissões aéreas. Revisada essa questão da expansão e da compressão, temos 2 conceitos ainda importantes que são trabalhados na disciplina. Primeiro, a questão da temperatura virtual, né? Essa temperatura é importante no entendimento do que ocorre na atmosfera em termos de ar seco e ar úmido. O que nós entendemos dessa temperatura? Então, uma temperatura na qual uma amostra, né, ou aquela parcela de ar seco, deve ser aquecida para que sua densidade seja igual à do ar úmido na mesma pressão. Ora, o que nós estamos entendendo disso é que o ar seco, nas mesmas condições, terá uma temperatura menor do que o ar úmido. Perfeito? Entendemos também já um conhecimento físico, um entendimento já prévio à disciplina, que o ar menos denso ou mais leve acende e é muitas vezes denominado de ar quente. Então, o que nós temos ainda para agregar nesse conhecimento é que uma amostra de ar úmido é menos denso do que o ar seco. Por incrível que pareça, às vezes a gente tem a ideia física um pouco controversa, né? Desde que essa parcela tenha o mesmo volume, temperatura e pressão. A explicação é justamente baseada na massa molecular da água quando ela é introduzida naquela parcela de ar seco. Perfeito? Então, precisamos entender esse conceito da temperatura virtual. Colocando ela em termos de um equacionamento, né, nós temos ela obtida, então, a partir da equação dos gases ideais, e essa temperatura virtual, justamente, nós obtemos a partir do conhecimento da fração molar da água na fase vapor. Por isso que essa temperatura, na verdade, será sempre superior à temperatura do ar seco. Perfeito? Muito bem. Continuando então, nós temos ainda um outro conceito importante, que é a temperatura potencial. Essa temperatura potencial, ela é também muito trabalhada em termodinâmica, e é a temperatura que uma parcela de ar seco atingirá se for deslocada adiabaticamente, então por isso a necessidade da revisão do processo adiabático, se essa parcela for deslocada adiabaticamente da sua posição original para uma pressão de referência. Essa pressão ela corresponde a 1000 milibares. Vamos dar uma olhada como nós podemos interpretar isso em termos de equacionamento. Então, recuperando o processo adiabático, aqui estamos utilizando o conhecimento da variação de calor nulo, né, no processo adiabático, e utilizando o calor específico, a pressão constante para executar o cálculo. Integramos então entre 2 pontos de equilíbrio e chegamos numa equação que justamente nos permite o cálculo da
da temperatura potencial, certo? Com conhecimento lógico de uma pressão e temperatura inicial e levando este processo até a temperatura de referência de 1000 milibares, se for o caso. Existe uma relação da constante dos gases na forma máxima em relação ao Cp. Como nós já calculamos a constante dos gases para o ar seco, dividindo pelo calor específico, nós temos um valor de 0,286, que seria o expoente da equação para o cálculo da temperatura potencial. Muito bem. O que nós temos de importante nessa temperatura potencial? Ela nos permite o cálculo ou a comparação do que ocorre na realidade, né, na ascensão ou no descenso de uma parcela de ar com um processo de referência que seria, no caso, o adiabático. Com isso, nós chegamos na conceituação do gradiente vertical de temperatura, o denominado adiabatic lapse rate. Usamos a letra grega gama. Os livros de meteorologia, quem for se aprofundar um pouco mais, trabalha bastante com esse conceito, porque é necessário o completo entendimento, o fundamento desse conceito, e com isso trabalha-se muito com a simbologia da letra gama. Então, o que representa esse gradiente? É uma taxa de decréscimo da temperatura com a altitude. Ora, se nós recuperarmos o processo adiabático, mas agora relacionando essa variação da pressão justamente com o gradiente vertical da pressão, também advindo lá da meteorologia, a equação barométrica, certo? O dPdz em relação ao menos ρg, que nós já trabalhamos também, menos gama, no caso lá de fenômenos de transporte. Com isso, nós temos que a relação G sobre Cp, então, é denominado o γS, que seria a variação da temperatura, mas para o ar seco, o gradiente vertical de temperatura, o adiabatic lapse rate, mas para o ar seco, perfeito? Não temos aí contemplado a temperatura. Pequeno cálculo aqui, se nós temos o G e o Cp do ar, nós temos que o γS representa, então, no processo adiabático, uma variação de 9,8 graus Kelvin por quilômetro, no caso, tá certo? E não metros. Se nós tivermos aqui os dados colocados em termos de graus Celsius, também nós temos 0,98 graus Celsius por cada 100 metros, ou então nós temos o gradiente vertical da adiabática saturada em termos de 0,6 graus por 100 metros. Vou enfatizar aqui que é Kelvin por quilômetro, perfeito? Para nós não ficarmos com nenhuma dúvida ali. Muito bem, continuando aqui então, após nós termos esse equacionamento, nós podemos então realizar o processo de cálculo de variação da temperatura de parcelas de ar na atmosfera. Existe uma metodologia que usa uma denominação de carta pseudo-adiabática, que nada mais é do que a representação do equacionamento que nós vimos num gráfico de pressão por temperatura, onde as linhas da temperatura potencial estão representadas, conforme estou mostrando aí no slide, e existem, lógico, infinitas linhas nesse diagrama. Temos uma particularidade que no retângulo apresentado aí em amarelo é onde se situa a região
onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. Então, é uma região restrita em relação ao amplo diagrama apresentado aí, e com isso nós muitas vezes recorremos a outros diagramas para a representação do equilíbrio nessa região. Um dos diagramas é o Skill-T, que nada mais é do que provocar uma mudança na curvatura das linhas potenciais, que é determinado então em inglês skill, que é na verdade a tradução literal, enviesar as linhas. Perfeito? Isso, se caso nós formos abordar um pouco mais sobre meteorologia, nós vamos trabalhar com esse diagrama. Vamos então a algum exemplo aqui, alguma aplicação na carta pseudoadiabática. Então temos aqui um exemplo, por exemplo, uma parcela de ar a 230 Kelvin está em um nível de 400 milibares e desce adiabaticamente até um nível de 600. Calcule sua temperatura final. Lembra aqui que vamos usar a carta, mas poderíamos também usar o equacionamento. Representando a carta pseudoadiabática, nós temos a temperatura inicial de 230. Ressalto aqui que o 230 está representado aqui neste círculo, onde cruza com a pressão de 400 milibar, nesse ponto de intersecção aí da pressão que foi fornecida no sistema. Ele desce adiabaticamente até uma pressão de 600 milibar, nós temos a linha de referência, e essa temperatura aí lida no eixo das abscissas, certo? A partir de uma reta perpendicular ao eixo, 259 Kelvin. Lembrando que a reta de temperatura, no caso, o potencial seria 300 Kelvin. Vai ficar um pouco mais claro aqui no próximo trabalho que eu já estou mostrando aqui no exemplo 2. Então, por exemplo, uma parcela de ar tem uma temperatura de menos 51 graus Celsius e no nível de 250 hectopascal. Qual é a sua temperatura potencial? Representamos lá então a temperatura menos 51 graus, corresponde a 222,15 Kelvin, na pressão de 250 hectopascal, e nesse ponto de intersecção aí passa então essa reta da temperatura potencial traçada, né, nesse diagrama, que corresponde a uma temperatura de 333 Kelvin. Ela lida aqui neste ponto, aproximadamente 60 graus. Vejam, a leitura da temperatura potencial se dá também no eixo das abscissas, mas no final, onde a reta do processo adiabático toca o eixo das abscissas. Perfeito? Bom, temos aí então os 333 Kelvin ou 60 graus Celsius, que corresponde à temperatura potencial solicitada. Um último exemplo, então. Qual será a temperatura da parcela do ar do problema anterior se ele é aspirado para a cabine de um avião e comprimido adiabaticamente até a pressão de 850 milibar? Por que esse exemplo? Esse exemplo ele é bem interessante. O que ocorre no avião? O avião, para manter a cabine pressurizada, ele necessita aspirar o ar do meio, né, externo da atmosfera, e é lógico que esse avião, no caso, ele está numa temperatura inferior, numa pressão inferior à pressão atmosférica do nível do mar. Ora, o ar está mais rarefeito. Nessa condição, por exemplo, apresentada,
nós temos uma condição de temperatura de 51 graus negativos e a pressão de 250 hectopascal. Ora, ao executar esse processo de aspiração e compressão para a pressão que, no caso, é uma atmosfera controlada dentro da cabine, é necessária a compressão do ar. Essa compressão se dá até uma pressão aproximadamente 850 milibares, que não é exatamente a pressão atmosférica, mas isso é por uma questão econômica. Ora, quando ocorre isso, a temperatura que o ar atinge é uma temperatura de 44 graus Celsius. O que ocorre? Existe a necessidade, então, de se fazer o resfriamento desse ar até 20 graus. E isso é feito, lógico, em trocadores de calor no sistema de controle do ar no avião. Perfeito? É uma curiosidade aí que é bem interessante para quem trabalha na área meteorológica, ou então vai se aprofundar um pouco aqui nesse tema. Com isso aí encerramos essa revisão e no próximo tópico nós vamos trabalhar um pouco com a estabilidade atmosférica, utilizando justamente esse conhecimento que nós temos já adquirido de termodinâmica e alguns conceitos introduzidos agora. No próximo vídeo nós conversaremos sobre isso. Até mais!